primeira vez que eu ganhei um dinheiro, que eu fui trabalhar, né, ganhei um salário, foi porque eu comecei a sentir dor de dente e precisava pagar o dentista. E eu sou muito teimosa, assim. Se existe o desejo, existe o caminho para dar certo. Exato. Você não precisa ter o chão. Exatamente. Para você pisar. Você precisa ter a vontade de dar o primeiro passo. Eu falo pro corretor, eu falo assim, olha, pega tudo que você aprendeu até hoje e guarda. Eu também não consigo ter dó, porque eu vejo que todas as pessoas são capazes. Demais. Mas dependem delas. Hoje eu sou corretora de imóveis. O corretor de imóveis, ele tem que dar um atendimento consultivo. Deixa eu entender a sua situação. Nós somos uma imobiliária digital, mas nós trabalhamos arduamente todos os dias para combater os vícios que o digital trouxe. E dá trabalho. Demais. Trabalhar dá trabalho. Atende o cliente como cliente e não como um lead. O corretor de sucesso é aquele que serve, é aquele que entrega as respostas. É o corretor assumir de verdade que ele é um corretor de imóveis. Fala, turma! Mais um Papo DMV aqui na área e hoje tem uma convidada. Vou te falar, foi difícil de trazer essa pessoa aqui. Já combinei com ela uma vez, aí ela deu uma confundida ali nas agendas. Por quê? Porque ela é disputada, ela está em todas. Ela está em todas. Todos os eventos, todos os mega lançamentos, ela está em todas. Foi difícil, mas ela veio. Ela tem 15 anos de mercado imobiliário. 3 anos à frente de uma das grandes potências quando a gente está falando. Gente, vocês não estão entendendo quem é que está aqui comigo. Eu vou falar para vocês quem é. A minha convidada de hoje é a Laila, uma das representantes de uma das grandes do mercado imobiliário, a Move Imob. Muito obrigado, Laila. Muito prazer estar aqui, é uma alegria muito grande. Você é um rapaz que eu admiro muito como pessoa e como profissional também. A gente já trocou várias ideias, várias experiências, né? Então, para mim, esse dia hoje aqui tem sido muito especial pela pessoa que você é, pelo propósito, né? Desse trabalho lindo que você está fazendo e já quero aqui te desejar muito sucesso, viu, André? De coração. Muito obrigado, Laila. Gente, só para vocês entenderem, a Laila, ela se tornou minha amiga, porque assim, a turma lá, os proprietários da Move Imob são pessoas incríveis, maravilhosas. Todo CNPJ tem por trás CPFs incríveis, maravilhosos. Pessoas do bem, atenciosas, amorosas, dispostas a fazer o seu melhor trabalho. Então, gente, é uma honra de verdade muito grande estar com a Laila aqui comigo. Muito obrigada. Laila, eu quero que você me fale um pouquinho da tua vida, um pouquinho de como é que era a Laila quando era criança, tudo que aconteceu. Vamos lá, eu quero que a turma entenda quem é a Laila, que está crescendo tanto, mas ela veio de algum lugar. Sim, André, tem história, hein? Bora! Bom, eu vim de uma família muito simples, né, André? Eu nasci e a minha infância foi assim, em condições bem simples mesmo, bem precárias, posso te dizer, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos eu já estava trabalhando. Nossa, 11 anos de idade você já estava trabalhando. Já. E foi, assim, para mim, sempre foi com aquela pegada, aquela motivação de desafios, né? Tá. Mas se a gente tirar toda a parte infantil, né, que a gente coloca dentro da nossa cabeça, passar para a realidade foi óbvio por necessidades ali da minha família financeira. Eu lembro que a primeira vez que eu ganhei um dinheiro, que eu fui trabalhar, né, ganhei um salário, foi porque eu comecei a sentir dor de dente e precisava pagar o dentista. E aí eu falei, mãe, minha mãe me levou no dentista, eu falei, então eu comecei a pedir para ela deixar eu trabalhar, e aí comecei a cuidar de uma criança, que era minha vizinha, uma recém-nascida, ajudar, né? Ia lá na casa dela, ajudava. E o propósito era esse, era para eu receber um dinheiro para eu pagar, para pagar o dentista, que eu tava sentindo muita dor de dente. Então, de lá eu não parei, né? A partir daí,
muito depois, eu acabei entrando no mercado imobiliário, entrei com, se eu não me engano, eu tinha 20 anos, né? Mas 20. Trabalho desde os 11. Desde os 11 anos de idade. É isso aí. Cara, essa parte da sua vida eu não sabia, eu tô sabendo agora também, em primeira mão, viu, turma? Por que você se emocionou ao lembrar disso? Não, porque, eu vou chorar, André, você vai fazer eu chorar aqui? Cara, não vai nada. É sobre porque... isso, ó. Turma, o Papo da MV é sobre isso. Logo no começo, não deu 5 minutos. É isso. Não, é porque a gente vai lembrando dos desafios, porque quando a gente está vivendo aquilo, e até hoje eu me motivo muito por desafios, né? Assim, eu me desafio muito. Então, quando está vivendo aquilo, é bonito. Mas hoje, na fase adulta, pô, que criança que começa a trabalhar porque precisa ir no dentista, né? Onde isso é bonito. Então, desafios que foram moldando a nossa vida. Você acha que essa situação fez com que você se transformasse nessa mulher forte, Sim. que sabe o que quer, determinada? André, além de... eu sou muito teimosa, assim. Eu tenho uma verdade comigo que se existe o desejo, existe o caminho para dar certo, Exato. sabe? Então, tudo que eu me prontifiquei fazer desde criança, eu consegui fazer, né, aquilo se tornar realidade. Eu acho que vem disso, vem de saber que tudo pode ser conquistado, né? Tudo. Eu vejo hoje alguns corretores falando assim, fulano conseguiu porque tem berço, né? Mentira. Fulano deu certo porque alguém indicou. Mentira. Né? Então, assim, eu sou prova real que você não precisa ter o chão. Exatamente. Para você pisar. Você precisa ter a vontade de dar o primeiro passo. O chão vem depois. Vem depois, é passo de fé. É isso aí. Minha vida inteira foi assim. A minha vida inteira também foi construída com passos de fé. Eu também, não sei se você sabe, mas eu vim de família muito, muito pobre, mas muito pobre, assim, inexplicavelmente pobre, porque, bom, o papo não é sobre quem eu sou, mas eu... vai de encontro, vai né? de encontro, exatamente. Até me emociono. Porque assim, eu vim de uma família muito pobre, eu morava num morro em Santos, não chegava carro na casa dos meus pais, nem moto, nem nada, era uma picada de terra para chegar lá. Eu nasci com sarna, eu tomava tanta picada de mosquito que eu ia para a escola, achavam que eu tava com sarampo, enfim, o papo da MV hoje é da Laila. E hoje você tá aqui. Eu tive todas as probabilidades para dar errado. Eu tive todas para dar errado. Mas eu tive uma grande sorte. Eu tive um pai e uma mãe incrível. Eu sempre falo muito do meu pai. Meu pai não me chamava pelo nome, ele me chamava de campeão ou de gigante. E um dia eu perguntei para ele, pai, por que você me chama de gigante? Ele falou, porque o gigante ele não é menor do que ninguém, nem maior, ele é gigante e tal. Então meu pai fez muito por mim, eu acho que sem a mínima consciência, mas ele fez por mim. Então, independente de onde eu estava, tal, tudo, eu me apeguei muito a estudar. Eu fui campeão de redação, Baixada Santista, na 3ª série, enfim, mas que legal, eu entendi um pouquinho. E aí, você já estava no ABC? Foi no ABC? Sim, eu nasci aqui em São Bernardo, né? Fui daqui do ABC a vida toda. Entendi. Aí, com 20 anos, conheceu o mercado imobiliário. Sim. Eu entrei para o mercado imobiliário... Engraçado que eu falei disso essa semana. Quando como eu disse, eu trabalhei a vida toda e sempre por necessidades extremas, né? E aí, conheci meu esposo, começamos a namorar, falei, eu vou casar e finalmente eu vou conseguir ter a minha casa, ter a minha vida digna, né? Uma vida melhor do que a que eu tenho, porque aí vão ser 2, né? Não vai ser só um, né? E a gente casou e juntamos as pobrezas, né? Ao invés de resolver, juntamos as pobrezas. Ecos! Te amo, meu lindo. Casamos e, assim, adquirimos uma dívida do casamento, na época, que foi uma dívida desesperadora pra gente. Porque... por mais que eu não tinha, né, assim, muita escassez mesmo na minha vida,
mas eu não tinha dívidas grandes, porque o dinheirinho que eu pegava ali era o que eu comia, o que eu me sustentava. Então, quando eu vi aquele número muito grande negativo, a gente entrou realmente, como a gente vai resolver isso? Os juros que o banco cobrava e o que a gente ganhava, a conta não fechava dentro do mês, de jeito nenhum. Então, assim, ou a gente comia ou a gente pagava os juros do banco. Você ia escolher o quê? Comer. Comer, óbvio. Então, e eu, na época, teve uma época que eu passei por... olha, gente, eu passei por esses apertos aí assim, ó. Mas foi brabo. Pra quem não sabe, eu tenho 6 filhos. Aí então, o André... assim, foi brabo, né? O André é corajoso. E eu passei por uma época que era assim, ou eu fumava ou eu comia. Eu fumava. Então, fogo, né, André? Nossa, que loucura. Difícil. Então, eu comecei a buscar alternativas, soluções para resolver aquele problema. Porque você sabe que, assim, tanto Mas que peraí, depois a gente voltou... Só para eu entender. Quando você conheceu eu ainda o não Ex, era você do mercado não estava no imobiliário, mercado eu estava imobiliário. trabalhando como Ele CLT. estava. Não. Ele também não. Eu era Como é que vocês se balconista na conheceram? época. Nós nos conhecemos na igreja. Na igreja? Que legal. Que Foi legal. num evento. Quase igual eu e a Gabi. A gente se conheceu na balada. É verdade. Nós nos conhecemos foi mais ou menos uma balada mesmo. Foi um show que foi promovido pela igreja. Eu estava ajudando na organização por São Bernardo e ele ajudando também por Diadema. E aí foi um evento que reuniu todo o ABC. A gente se conheceu nesse evento e começamos a namorar depois, alguns meses depois. E aí, foi a partir daí que eu comecei a buscar soluções. Então, comecei a trabalhar, pedi para o meu patrão assim, olha, deixa eu trabalhar, porque nos finais de semana, porque eles tinham pontos avançados em shoppings, né? Eu trabalhava na matriz, mas tinham pontos avançados em shoppings. Eu falei, porque eu preciso muito ganhar mais dinheiro. E trabalhei, no final do mês veio R$180 a mais, não fazia nem cosquinha. Nossa. Né? Eu falei, não, isso não tá dando Desafiador, certo. E assim, olheiras, né? Porque eu tava trabalhando virado, dando né? a vida. E aí nada. Eu falei, então, eu vou procurar outro emprego. E aí eu fui, inclusive, entregar currículo em loja de carro. Mas, pensa, eu pesava 45 quilos naquela época, né, André? Nossa. Eu, pequenininha, né? Cara de criança com 18... Caraca. Eu casei com 18 anos. 18 anos... Então, eu entrei no mercado imobiliário com 18 anos. Ai, acho que foi isso. Não tô confusa. Entre 18 e 20. Isso, enfim. E aí, fui procurar emprego. Eu fico me colocando hoje no lugar da pessoa que me recebeu. Falando, coitada dessa menina, né? Vai comer, menina. 45 quilos. Vai pra pesa casa menos da sua que um saco mãe, de né? cimento. Você vai querer vender carro, né? Óbvio que eu não consegui. E aí, me contaram, falaram, a Tamires, que era uma menina que trabalhava comigo, nossa, ela tá andando de social, ela deve tá bem de vida, né, e tal. Eu encontrei com ela na rua, falei, eu vou ligar pra ela, né, que aí ela tava vendendo apartamento. Não, falaram, ela tá vendendo apartamento e tal. E aí eu liguei, ela me chamou pra uma conversa muito franca, a gente ficou umas 2 horas conversando, ela falou assim, olha, faz 4 meses que eu me tornei corretora de imóveis e eu consegui vender 4 apartamentos. Falei, nossa, que legal, né? Ela explicou que ela foi panfletar e tal, e deu certo pra ela. Uma família comprou 4. E aí ela falou assim, mas eu sei de pessoas que estão há 6 meses e até hoje não vendeu nada. Ela falou, e eu conheço você e conheço a sua condição. Ela falou, então, assim, onde você tá, não tá resolvendo, mas tá entrando dinheiro todo mês. Pelo menos tá comendo. Aqui você não vai ter garantia nenhuma. E ainda tem mais, você ainda tem que pagar um curso que custa R$1.000 e poucos. E o CRES ainda vai ter investimento, despesas. Aí eu falei, tá, mas volta na parte que você vendeu 4 apartamentos. Quanto é que você ganhou mesmo? O resto entrou por aqui, saiu por aqui. Top. E aí ela falou, eu ganhei mais ou menos R$12.000 em cada venda. Aí eu comecei a fazer a conta. Falei, bom, eu ganho, acho que era 20 mil, 24 mil no ano. Falei, não é possível que no ano inteiro eu seja tão ruim que em um ano inteiro eu não consiga vender 2 apartamentos, Exatamente. 3 apartamentos. E você já tinha essa desenvoltura de falar, Porque assim, como eu disse, eu trabalho desde os 11 anos, depois que eu comecei a cuidar do bebê, eu fui vender coisa de porta em porta, cosméticos, sabe aquelas revistas?
Fui vender de Sei. porta em porta. E assim, eu era criança, então eu tinha que convencer a revendedora, confiar em mim, Pra te para ela me deixar ofertar vender. o produto. Então eu passei por muitas coisas até, né, chegar nesse momento. Onde eu trabalhava também eu ganhava uma mixaria, mas ganhava por comissão também. Então eu comecei a entender que eu poderia investir, assim, a minha performance garantiria, sabe? Eu falei, tudo bem, eu sei que é muito difícil, eu sei e tal. Eu falei, mas será que eu sou tão ruim que eu não consigo Não é vender possível. 2 apartamentos em um ano? Porque se eu fizer isso, eu já tô no Já no tô 0 a 0. no lucro e ainda vou fazer alguma coisa a mais porque eu vou ter tempo. É isso aí. E aí eu falei pra ela assim, você conhece a história do alpinista? Ela falou, não. Eu falei, o alpinista, ele se colocou à disposição para escalar o Monte Everest. E ele, durante o dia, ele conseguiu chegar até um certo ponto na altura, mas aí foi escurecendo e foi ficando aquela geada, muito frio, e ele não conseguia enxergar mais a um palmo à frente dele. E ele foi escorregando na corda, assim, foi perdendo o alcance que ele já tinha conseguido. Chegou um momento que estava tão frio, ele estava congelando, que ele falou, meu Deus, me ajuda, me salva. Mas ele não enxergava absolutamente mais nada. E aí Deus falou, solta a corda, pula, solta a corda. E aí no dia seguinte encontraram o alpinista morto, congelado, a 1 metro do chão. Nossa, Eu entendi. contei essa história pra ela, Caraca. eu falei, esse meu emprego não tá resolvendo o meu problema. Eu vou soltar a corda, eu vou fazer minha parte, o resto é com Deus. Minha parte eu tô fazendo, Deus vai fazer a parte dele. Foi assim meu começo, André. Nossa, Laila, muito bom. E assim, eu costumo falar que o sucesso deixa rastros, o sucesso deixa pistas. E assim, todos que estão vindo aqui, tô trazendo de verdade grandes amigos, mas que são grandes pessoas do mercado imobiliário, principalmente, que eu tô bem nichado no mercado imobiliário. Pessoas que já estão fazendo sucesso há muito tempo, com histórias muito parecidas, assim, um início muito duro, muito difícil e uma fé em Deus inabalável. Não adianta você entrar com as suas garantias, né? Eu falo pro corretor, falo assim, olha, pega tudo que você aprendeu até hoje e guarda. Não é que você não vai usar, você vai usar, porque é sua experiência de vida, você vai usar. Só que se coloque na condição de aprendiz, né? Porque às vezes a gente se coloca assim, a gente entra para algo novo com as nossas garantias. Sim. E na maioria das vezes, essas garantias só atrapalham. Só atrapalha. Porque a gente se fecha para o novo, para aprender. Quando a gente fala assim, olha, eu não sou nada, eu não sei nada, me ensina, me ajuda. Pega na minha mão. Me ajuda, né? E ali você se põe na condição de aprendiz. E aí, sim, você consegue absorver coisas novas, né? Então, eu vejo, assim, já formei muitas pessoas, né? Muitos profissionais já foram formados através de mim. E todos os cases de sucesso que eu tive foram de pessoas que entraram na mesma condição, assim, de eu não sei. Tudo que eu sei, não importa se eu fui empresário, se eu fui bem-sucedido, hoje eu não sou mais. Então, pega tudo isso daqui, ó, põe numa gaveta, uma hora você vai usar, mas não é agora. Agora você está começando de novo e você precisa aprender sobre esse negócio. Então, vamos aprender. A partir dali, sim. Agora, quando eu lembro quando eu fazia assim, entrevista para contratar corretor, o corretor chegava, não, porque eu já fui formado, não, que eu já liderei não sei quantas pessoas, não sei o quê. E eu olhava assim, esse cara, não vai durar. Não vai durar porque ele é cheio de si, não cabe mais espaço, não cabe mais nada dele, porque ele já tá cheio de si, sabe? Então foi aí, esse meu começo, eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido assim, olha, tem uma chance, achei um lugar e existe uma saída, tem uma chance. E aí, quando ele ouviu a proposta, depois de alguns anos, eu falei, você ficou morrendo de medo, né, de dar errado. Ele falou, lógico. Mas na hora ele falou, vai dar certo, tô com você, sabe? Vambora. Eu seguro a bronca aqui. Falei, ó, eu vou ver como é, depois eu trago você comigo. E foi isso que aconteceu. Depois de um ano ele entrou no mercado imobiliário. Mas depois de um ano, eu já tinha comprado meu carro. Ele entrou naquele mesmo ano, a gente comprou nosso apartamento. As coisas foram mudando muito rápido, inclusive, né? Porque
Eu lembro que no meu auge de trabalho como corretora, eu trabalhava, acordava 4 horas da manhã e ia dormir 10 horas da noite, assim, full time. E ali as coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida. Virou uma obsessão fazer aquilo acontecer, né? Porque não tinha plano B mais, né? Não tinha mais. Então, nessa época, André, que eu já estava assim, mais dentro de mim aquilo já era uma realidade, né? Eu lembro de um lançamento que eu fiz que o cliente me questionou, porque foi um lançamento que estavam acontecendo 9 vendas simultâneas ali, né? E aí nesse lançamento eu pedi para o meu esposo vir me ajudar, porque a gente sempre fez plantões diferentes, né? E eu falei, ó, vem aqui me ajudar, pra gente poder conseguir dar conta desses clientes aqui. Então, esse cliente, ele viu eu pulando, eu lembro, ele trabalhava na Petrobras, esse cliente. Ele viu eu pulando de mesa em mesa e falou, calma aí que tá saindo o contrato e tal. E aí ele viu lá quanto que eu ganhava da venda dele, né, da compra dele, ele calculou e falou, quantos clientes você tá atendendo? Eu falei, tô atendendo mais 8, né. Ele falou, quantos anos você tem? Eu tenho 22. Aí ele falou, nossa, e você ganha tudo isso? Você é formado em quê? Na vida. Eu falei, eu não sou formada em nada. Eu falei, eu sou corretora de imóveis. Eu falei assim, olha, Marcos, o nome dele. Eu falei, Marcos, eu não tenho plano B. Eu falei, ou isso dá certo, ou isso dá certo. Não tem alternativa. Eu falei, então tem que dar certo. E tá dando. Mas é sangue. Sabe quando o sangue acaba, só sobra água? É isso. Tem sido assim. Soltou a corda de verdade, né? Verdade. Isso aí. Eu acordava 4 horas da manhã, aí eu ia pra porta das fábricas, né? Então, Volks, Ford, eu ia panfletar na porta na entrada, né, dos funcionários. Aí 8h15 para 8h45 era o sorteio. Então, eu conseguia ficar lá até umas 6h30. Aí 7 horas a gente ia pra porta da escola, pegar as entradas infantis, os pais. Da escola, a gente ia pro plantão, fazia o sorteio, pegava mais panfleto, ia pra rua, colocar de casa em casa. Nossa. Ia pro sorteio da tarde, né? Pra roleta. Aí 1h45. Depois a gente ia pro escritório e ficava ligando até 8h45 da noite, que era o que liberava o sistema. Então chegava em casa 10 horas. Nada vem assim do dia pra noite e tal. Cara, você tem que estar com uma ambição muito grande, uma certeza muito grande, uma visão clara e positiva do teu futuro, parar de ficar olhando pra trás. O que você trouxe lá de trás é a sua bagagem. E não ficar se vitimizando. Vitimizando. Porque eu vejo muito isso, assim, os corretores... Falando dos corretores, porque todos nós somos corretores, né? Mas eu vejo, assim, que as pessoas, elas justificam o fracasso sempre colocando essa responsabilidade em alguém ou em alguma coisa, né? Governo, vizinho, marido, eu não tive dono da imobiliária, eu não tô sendo meu valorizado, pai, minha mãe. É porque eu não sei. Não tive a oportunidade, não tive a chance. Então, quando você assume a responsabilidade da sua vida, você entende que se você acertar, o mérito é seu. Se você errar, a culpa é sua. É sua, querido. Né? Então é isso, assim, eu não tive tempo de sentir dó de mim, sabe, André? Eu não tive chance. Não teve chance. Não tive chance. Tinha que dar certo, porque eu nasci na miséria, mas eu odeio a miséria. Eu também. Por isso que eu tenho essa missão, que eu falo que, eu não sei se você já me ouviu falando isso, mas eu falo que o seu propósito de vida é você. Você é seu propósito de vida. Eu desmistifico esse negócio. Eu não tô falando pra você acreditar, não. Acredita se quiser, mas assim, o seu propósito de vida é você. Ah, não, meu propósito de vida é minha família, são meus filhos, não sei o quê. Não é. Fica doente, fica quebrado financeiramente, fica desempregado, fica lascado na tua vida, você não consegue fazer nada por ninguém. Então, é até uma falta de respeito você falar isso. O seu propósito de vida é você e a sua missão,
Aí você tem que descobrir qual é. É sua família? É seu trabalho? Qual é a sua missão? É transformar a mentalidade do mundo? Eu não sei. Cada um tem a sua missão e eu entendo a sua hoje com muito mais clareza de estar te ouvindo falar, porque eu não sabia dessa sua tem mais parte. história. Depois a gente conta mais coisas, mas senão a gente vai... Oxe, se deixar eu falando aqui, a gente vai até amanhã. Eu falo, o papo DMV é doido. Você fala, quanto tempo tem? Eu falo, não, fica à vontade. Ai, não vou conseguir falar 1 hora. Não, toma. Eu lembro que teve uma corretora que me questionou, quando eu estava ainda diretamente como gerente, né? Ela me questionou assim, falou, você não tem dó de contratar essas pessoas? Elas não têm condição de ser corretor de imóveis, condições financeiras, né? Sim, a grande maioria. De ser corretor de imóveis. Eu falei, mas já pensou se tivessem tido dó de mim e não tivessem me dado essa oportunidade? Exatamente. Eu não estaria aqui hoje, né? Para começar, eu peguei roupa emprestada, eu peguei roupa da minha irmã. Minha irmã é fácil ser mais gordinho do que eu, né? Não é muito difícil. Pesava 45 quilos, né? Então dava 2 vozes assim na cintura, né? Sapato, eu lembro que eu gastei tanto sapato que aí o salto ficou só no prego, porque eu tinha que usar o salto, andava com o salto no prego. E aí então, fazia PAP, velho. Mas vamos lá, eu tô construindo meu futuro. Já pensou se olhassem pra mim e falassem, ai, coitada, eu fui fazer entrevista, trabalhava numa loja de tinta, lindo, tudo lindo, todo mundo só carrão no estacionamento, né, a gerente toda maquiada, toda, né, nas joias, e eu com tênis sujo de tinta, né? Já pensou se tivesse sentido dó de mim? Fala, né? essa coitada aí não... Então, assim, André, do mesmo jeito, eu também não consigo ter dó, porque eu vejo que todas as pessoas são capazes, Demais. mas dependem delas. A situação que a pessoa vive não define quem ela é. Não. É uma situação passageira e que o mercado imobiliário pode transformar, né? Às vezes, dentro de uma situação de vida como essa que eu vivia, você vê 2 vendas, né, no ano, era o que eu ganhava o ano inteiro trabalhando. Então, a oportunidade existe, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela e agarrar. Se realmente a dor que ela está vivendo naquele momento, pelo que ela, né, da situação de vida dela for maior, ela vai fazer o que for preciso para sanar, para acabar aquela dor. Então era isso que eu fazia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na rua panfletar? Então eu vou panfletar. Eu tenho que acordar 4 horas da manhã e dormir 10 horas da noite? Então é isso que eu tenho. O que mais eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer porque eu vou fazer. Só me fala o que eu tenho que fazer que eu vou fazer. Mas Lara, eu posso te falar? A grande maioria das pessoas, elas vivem num estado de inconsciência. Sim. E o que eu tô querendo dizer? Elas até têm vontade de fazer as coisas, mas elas... Teria que aprofundar um pouco mais. O meu treinamento de destravar a mentalidade é para tirar essa pessoa desse estado de inconsciência, porque ela vive no automático. Ela veio de uma família, cara, quebrada, disfuncional, que às vezes os avós eram alcoólatras, batiam nos pais delas, aí os pais também não conseguiram dar uma condição digna para ela, tal, e ela vem nesse estado de inconsciência achando que essa é a vida, que esse é o normal da vida. E é por isso que eu faço esse trabalho, que é a minha missão de vida, que é transformar a mentalidade das pessoas, mostrando para ela o porquê que ela chegou até ali, o porquê que ela não consegue ultrapassar aquilo dali, por que as coisas não estão acontecendo, porque eu tenho certeza que vieram vários porquês na sua cabeça. Por que isso está acontecendo comigo? Por que é assim com o vizinho e não é assim comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Então eu faço esse trabalho para te conscientizar, eu tiro essa venda que as pessoas têm nos olhos, para depois ela conseguir performar, entendeu? E tem até vários cases agora aí, corretor que não estava vendendo há 3, 4 meses, fez treinamento, fez mentoria, o que aconteceu? 6 vendas, 7 vendas em 18 dias. Você até sabe quem é. É porque as pessoas, André, elas, assim como eu, quando eu comecei, né? O meu primeiro atendimento, eu atendi um empresário e eu naquela situação. Então, eu via o cliente, assim, muito acima de mim, né? Era algo inalcançável. Eu colocava ele num pedestal, assim, nossa... Esse cliente, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu à frente desse cliente? Exato. Né? Quem sou eu para vender
um apartamento de tantos milhões. Quem sou eu para receber uma comissão como essa? Exato. Então, eu demorei 3 meses para fazer a minha primeira venda. Porque eu tinha muitos sabotadores na minha cabeça. Bloqueios, porque, né? Total. Porque você não tem aparência, né? Você é muito nova. Quem vai confiar? Olha só os seus clientes. Todos têm cabelo grisalho, porque eu trabalhava num projeto de alto padrão, né? Então, pegava uma régua mais alta. Então, olha só os clientes. Eles vão olhar para você e vão falar, quem é essa menina que tá querendo vender? Ela não sabe nada, né? E você não tem faculdade, como é que você vai passar credibilidade para alguém? Laila, sabe o que eu falo? Você quer descobrir o que você pensa de você? Com uma facilidade imensa. São exatamente esses questionamentos que você faz acreditando que aquela pessoa pensa isso de você. É isso. Ela não está pensando nada, ela não sabe nem quem é a Laila. Exatamente. Mas você sabe quem você é e se coloca nessa condição. Exato. E aí, André, eu comecei a perceber, eu atendi 2 clientes. Quando eu entendi que aquele ambiente em que eu estava era a minha casa e que o cliente era um convidado, e que o cliente, por mais importante que ele fosse, o título que ele carregava era da porta para fora. Quando ele abria a porta, ele deixava de ser um juiz, Nossa, legal isso deixava que você tá de ser um desembargador, deixava de ser um empresário e passava a se tornar o meu cliente. E ali era a minha casa. Nossa, e ninguém, eu amei isso que você e tá ninguém falando. chega na minha casa e põe o pé em cima da minha mesa ou abre a minha geladeira. E ali, quando eu tive essa epifania... Nossa, eu amei isso. eu comecei a tratar o cliente de igual por igual, né? E tanto que nessa vez que o cliente perguntou quanto que eu ganhava, já tinha passado um tempo, eu estava fazendo uma venda que era um 50, né? Era entre eu e um outro corretor, e o cliente estava muito bravo com esse outro corretor. E ele foi e falou, o cliente não quer, ele ficou bravo comigo, não quer me ver mais pintado de ouro. Vai lá você pra ver se consegue salvar a venda. O cara tava muito bravo, eu cheguei lá toda, né? Hoje eu fico imaginando, né, na situação. Oi, tudo bem? Muito prazer. Eu vou vir aqui pra... Qual é o problema do senhor? Ele, quem é você? Eu falei, eu sou... Porque eu usava Sônia, né, no apelido. Sônia, eu fiquei pensando, eu falei, eu queria poder voltar e ver aquela cena. Eu sou a Sônia, e você? Quem é? Então, fica tranquilo, qual é o problema? E assim, foi muito gratificante de ver a minha transformação, porque foi isso. Eu falei, eu tenho que parar de ficar pensando que o cliente é aqui, ó. Não, ele precisa do apartamento, né? Ele precisa da informação. E quem tem informação sou eu. Então, é de igual para igual. Exatamente. E aí a venda aconteceu e começou a acontecer uma seguida da outra, né? Enfim. Então, foi isso que fez eu mudar o meu pensamento. Não importa o que eu vivi até aquele momento. E ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Eu posso estar destruída, mas se eu entrar e começar a trabalhar, os meus problemas ficam da porta para fora. Então, todas as minhas inseguranças eu deixava da porta para fora. Nossa, Laila, eu tinha uma autoestima muito baixa mesmo. Todos os ambientes que eu ia, eu tinha que arrumar alguém naquele ambiente para acreditar que ele era maior do que eu e eu nunca iria conseguir chegar nele. Isso me travava às vezes até de conversar com aquela pessoa. Eu sempre, inconscientemente, escolhia alguém para ser menor do que ele. Sempre fiz isso. E aí, cara, eu sofria muito com isso e eu não tinha entendido sobre isso. Aí eu estudo sobre mentalidade e tal, porque eu sofri muito com isso. Eu sofri muito bullying quando eu era pequeno. Eu sofri muito com essa minha personalidade de achar que todos eram maiores do que eu. E eu falei, cara, eu preciso me entender. Eu preciso entender por que disso. Eu acabei me tornando uma pessoa violenta, porque ninguém acredita até nisso hoje, mas teve uma época da minha vida que eu era uma pessoa violenta, que eu falava assim, cara, eu não posso ficar sofrendo bullying o tempo inteiro na escola, principalmente. Até meus 11 anos de idade eu sofri muito bullying. Eu falei, cara, eu tenho que me defender de alguma forma. Acabei me transformando até numa pessoa violenta, agressiva fisicamente, que não faz nada a ver comigo. Foi um personagem que eu criei pra me defender daquilo que eu mesmo criava na minha mente, porque
assim, eu falo que a gente perde o livre-arbítrio porque quem escreve as primeiras páginas do nosso livro em branco quando a gente chega na Terra são as pessoas que nos recebem. Nosso pai, nossa mãe, avós, ou sei lá, quem for, e o ambiente. Aquilo dali formata você quando você chega. Então, se você nasceu num ambiente de escassez, você vai olhar para o dinheiro e achar que é muito difícil de ganhar, que é uma dificuldade imensa, tal, e você cresce com isso. Só que se você não se entende, você não busca, e ninguém fica falando disso, você tem que ir atrás. Hoje em dia até falam mais, mas assim, ninguém falava sobre isso, não tem na escola isso. Ninguém, seus avós, seus pais vão passar para você o que eles sabiam. Então, foi muito, muito, muito difícil. Aí eu comecei a estudar, fazem uns 16 anos que eu estudo sobre isso, até o dia que eu falei, cara, entendi o jogo. E existe um jogo. E é mais ou menos esse jogo que você está falando, só que dá para levar esse jogo para todas as áreas, que você destrava. Por isso que eu falo que é destravar a mente. A hora que você destrava, que você entende o jogo, já era, ninguém segura, você vira um avião. Eu comecei a me especializar em algumas coisas, né? Ficava, bom, eu sei também, eu tenho consciência das minhas deficiências. Claro. Porque não era porque eu comecei a me posicionar como de igual para o meu cliente que toda a parte externa não contasse mais. Eu continuava sendo jovem, continuava, Sim, né? sim. Então, o que eu pensei? Eu falei, bom, então, sabendo disso, eu vou investir no telefone. Uhum. Né? E eu fazia uma voz mais grossa, assim, para parecer mais velha. Sônia vem disso também, né? Uma Sônia. voz, né? Um nome forte, né? De senhora, né? Então eu falei, eu vou ser a melhor no telefone. Porque quando o cliente chegar lá no plantão, vai ser eu mesmo, né? Aí ele vai ter que ser atendido, né? Ele não vai voltar. Não dá pra voltar. Falei, então eu vou ganhar ele ali. Eu vou ganhar ele pelo meu conteúdo. Eu posso ter... A minha casca pode não ser a ideal, né? Porque tanto que naquele plantão tinha corretoras belíssimas, assim, bem montadas mesmo, sabe? Que você olhava e falava, nossa, corretor deve ganhar muito dinheiro. Falei, eu posso não ter uma aparência ideal. Vou ter, hoje eu não tenho. Mas eu vou destruir no meu conteúdo. Exato. E então, André, 80% das minhas vendas vieram através de ligação. Nossa, que loucura. É. Que loucura. E engraçado que hoje, né, no digital... Os corretores acham... Eu gerei um conteúdo no meu Instagram falando sobre ligação. E aí o corretor falou, mas pode ligar? Ele comentou, mas pode ligar? Mas pode Falei, ligar? gente, pelo amor de Deus, claro que pode, né? Hoje é até um diferencial, né? Porque antes só tinha telefone. Hoje, no WhatsApp, você liga, você até se diferencia. Sim. Então, eu criava ali um relacionamento. Enquanto o cliente não falasse não... com essas palavras, com clareza para mim, eu não desistia. Então, se ele não me atendia, eu tentava quantas vezes fossem necessárias até ele me atender. Até porque naquela época, para você conseguir um cliente, era muito difícil, André. Assim, a gente não tinha muitas ferramentas, Nossa, verdade, né? Não tinha. Então, o que a gente fazia? A gente pegava... as listas telefônicas, tinha os prédios, então eu olhava ali na varanda e falei, esse prédio tem cara de ter aí uns 70 metros, do que eu estava trabalhando tinha 150, falei, então 100 metros, acho que tem um público legal. Eu anotava o endereço. Nossa, que loucura. E aí eu conseguia os telefones pela rua, né? Então, eu já ligava sabendo que aquela pessoa que morava naquela região tinha condição de comprar. Aí eu te pergunto, quantos naquela época faziam exatamente o que você fazia com essa vontade toda? Poucos, André. Porque, assim, a gente via os corretores, eles colocando muita esperança na vez, né? No cliente que vinha da vez. Da passagem. Porque, fatalmente, como na época não tinha muitas opções aqui na região, então o cliente ele já vinha muito preparado para a compra. Realmente, o cliente da vez era uma loteria, assim, uma loteria não, era uma garantia de venda, na maioria das vezes. Você estranhava quando não comprava. Então, o corretor, às vezes, ficava lá, né, na vez. Mas eu não podia esperar, André. Eu não podia esperar. Não dava. Então, eu fazia isso, e aí tudo, né? Ia panfletar e tudo mais, mas eu garantia ali o meu sustento no telefone. E aí o cliente, quando chegava lá, depois de tantas tentativas,
ele já chegava me conhecendo, eu já Você acha sabia a que o história telefone inteira do ainda cara. Qual o percentual assim que você acha que tem hoje de funcional do telefone, fazer ligação? Olha, hoje poucos corretores fazem ligação. É triste porque a gente não consegue nem ter uma métrica com base nisso, né? Mas eu vou falar para você, André, que o telefone hoje ele é um diferencial porque a tecnologia ela veio, ela trouxe muitas ferramentas pra gente, né? E trouxe abundância de alternativas, né? De oportunidades. E essa abundância refletiu na rotina do corretor. Então, quando antes eu trabalhava na ligação o dia inteiro para conseguir ali 5 clientes, né? Eu tinha que fazer 1000 ligações, né? Hoje o corretor recebe esse cliente, né, no celular dele. Então, imagina que você tem lá uma rotina de 5 clientes por dia que você recebe. Você manda ali a mensagem, quando o cliente lê, ele te responde. Isso acaba atrasando a venda, porque o corretor hoje, ele ficou com esse vício de criar mensagens prontas, mandar para o cliente a mesma mensagem. Então, assim, não importa, não tem mais aquele negócio que eu falei, bom, esse cliente mora mais ou menos em 100 metros, então eu vou ligar para ele porque eu já sei a condição dele e eu sei que o meu produto encaixa e eu vou persuadir ele no telefone. É argumento. Não, o lead chega por tal produto X. Então, o corretor, ele só devolve, ele entrou por tal produto, então eu vou mandar a informação desse produto. Não existe mais a argumentação, existe o copia e cola. Então, na mesma força que veio a internet, ela tirou o poder de argumentação dos corretores ali no primeiro momento, entendeu? Então é difícil, hoje o corretor, ele sente dificuldade de fazer uma ligação como a que a gente fazia antes. Por que a gente fazia? Porque eu falei, eu vou ser especialista. Quanto mais você repete aquilo que você faz, melhor você fica. Exatamente. Mas como eu vou ficar melhor se eu pego a mesma mensagem e mando para todos os clientes sem saber a condição dele? Exato. Né? Me fala uma coisa, dentro do processo hoje de atendimento da MovMob, os corretores têm que fazer uma ligação? Sim. Não digo para você que todos fazem, porque a gente dá orientação e depende deles fazerem a parte deles. Mas é assim, o lead chega e o corretor, ele precisa perguntar para o cliente, olha, é uma reação à ação dele, né? Então, eu estou retornando, você viu um vídeo de um apartamento na internet, no Instagram, por exemplo, e eu estou retornando para te passar as informações desse empreendimento. Mas me fala um pouquinho de você. O que exatamente você está procurando? Esse é o atendimento ideal, né? Eu falo que existem 2 perguntas que você faz no início da conversa que te economizam 20. E as 2 perguntas são: gostaria que você me falasse um pouquinho de você e que momento você está vivendo. Ali ele te entrega tudo. Sim, e a questão é que se você não faz as perguntas certas, você não consegue depois desdobrar as 20. O cliente não te dá mais essa chance. Não, porque a chance é uma criou só. Conexão. Exatamente. Então, não conseguiu, não deu certo desse jeito, você mandou uma mensagem, não deu certo, liga. Liga. Você acredita que a ligação tem que ser feita nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, ou pegou o lead hoje de noite, não entrou para você só vai conseguir atender no dia seguinte, você liga no dia seguinte? André, o cenário ideal, né? Isso também vai depender muito do corretor, porque hoje nós temos corretores que se identificam mais com a escrita e temos corretores que se identificam mais com a fala, né? Tá. Então, eu acho que no primeiro momento, o corretor, ele vai pelo caminho que ele tem mais segurança, que ele domina mais, né? É até, assim, engraçado, porque muitas pessoas não fazem essa pergunta para o cliente? O que você está procurando? Deixa eu entender o seu momento. Porque esse corretor precisa estar preparado para responder. Será que ele está preparado para responder essa pergunta? Ou será que ele está preparado para o cliente falar que quer algo que ele não tem para ofertar? Que na grande maioria das vezes ele também
fala, eu não vou abrir tanto porque se ele falar que quer tal coisa que eu não tenho, eu já perco a venda. Mas, querido, se você não tem, você já vai perder a venda. Isso. E mais ainda, o cliente vai fazer uma resposta, vai te dar uma resposta que ele tirou dentro das conclusões da cabeça dele. Porque outro erro comum dos corretores, o cliente fala assim, eu tô procurando um apartamento de 500 mil. O corretor pega um apartamento de 500 mil na prateleira e entrega para o cliente. E de repente o cliente pensa assim, bom, 500 mil, eu vou conseguir comprar um apartamento aí de uns 70 metros. Eu moro hoje num de 50, aí eu pego um de 70, o meu vale 400, eu pego um de 500 de 70 metros. Aí o corretor manda um de 430 de 40 metros. Olha, Entendi. eu consegui, eu achei um mais barato ainda pra você. Você me pediu um de 500, tô te mandando um de 430. Aí o corretor acha que tá estourando e, na verdade, o cliente nem responde, porque fala, tá tão longe do que eu quero. Como que eu vou explicar pra esse corretor que eu não quero um de 40 metros, quero um de 70? Exatamente. Ele vai achar que eu tô louco, então eu nem vou responder. Então, assim, o corretor hoje, ele se tornou... Eu já fui balconista. Hoje eu sou corretora de imóveis. São coisas totalmente diferentes, né? O balconista, o que ele faz? Ele pega o produto na prateleira e entrega para o cliente, sem questionamentos, né? Eu quero esse produto aqui. Tá bom, te entrega. Eu já fui balconista. Mas o corretor de imóveis, ele tem que dar um atendimento consultivo. Deixa eu entender a sua situação. Eu tenho várias, mas assim, não significa que o que você está querendo seja o melhor para você. Exato. Deixa eu entender para eu te apresentar a melhor opção para você, né? Exatamente. Então, a ligação hoje, ela é rara porque o corretor, para fazer isso, ele tem que ter tudo dentro da cabeça dele. Ele precisa entender de financiamento, ele precisa entender das oportunidades que tem na região, seja pronto, seja na planta. Ele precisa entender o que está por trás daquela pergunta do cliente, qual a intenção. Ele precisa entender da concorrência. Será que esse corretor está pronto realmente para fazer uma ligação? Eu creio que são poucos porque eu vejo um baixo nível de busca por conhecimento. Principalmente, eu falo assim, gente, come com farinha o produto, estuda toda a concorrência, você tem que ser expert no produto que você está ofertando, você tem que ser expert na concorrência, crédito, você tem que ser uma máquina, mas você tem que estudar sobre pessoas, comportamentos, por que que é assim, por que que não é assado, que senão você não consegue criar uma conexão. E eu vejo assim, cara, uma deficiência gigantesca com isso. Por quê? Hoje as empresas, as imobiliárias, as construtoras, incorporadoras, elas investem um caminhão de dinheiro para a entrada de novos leads. E o atendimento online para vendas, que é o que mais rola hoje, a pessoa, ela vai no online, muitas das vezes antes de um plantão, ela vai no online. A pessoa pega e põe a Márcia, prima da Paulinha, que cara, é barato colocar lá. Ou coloca o corretor direto, só que totalmente despreparado, porque para ele o melhor lead, como todos já sabem, é o próximo. O corretor hoje, ele dá bastante atenção para quem demanda dele. Então, se o cliente responde ali logo de cara, então aquele cliente ele vai dar atenção. Até aquele cliente, até ele descobrir se realmente aquele cliente tem perfil para o produto que ele está oferecendo, né? Não existe aquela educação. Eu acho que eles deixam muito de fazer acompanhamento. Assim, eu estou oferecendo esse produto. Encaixa, encaixou, então vai. Não encaixou, tchau. Tchau. Né? Então, próximo. É aquele processo seletivo. O cliente que não responde, ele já vai direto para o descarte. André, agora você começou o vídeo falando assim, que foi difícil de me trazer, né? Agenda. Realmente, essa é a nossa vida, André. Não existe mais horário de pico. Não existe mais horário comercial. Não existe mais. Depois que inventaram o WhatsApp... Acabou tudo isso. Acabou tudo isso. Então, o corretor pensa assim, o cliente não me respondeu. Eu já ouvi de corretor assim, acho que ele não gostou da minha foto. Porque a gente fez uma automação para testar a qualidade dos leads, que eles estavam reclamando que o lead era ruim, né? Então tá bom. Então eu vou fazer uma automação de teste de auditoria. Vamos testar a qualidade desses leads.
E os clientes respondiam um robô. Eu falei, como que o cliente responde um robô E não e não responde responde o você? corretor. Me explica. Ah, eu acho que é porque ele não gostou da minha foto. Tomara. Tomara. Então, o corretor hoje, ele na cabeça dele, ele pensa assim, eu não tenho tempo para perder. Eu tenho abundância De entrada. de entrada. Então, o que eu vou fazer é sim e não. Sim e não, sim e não, sim e sim e não. não. Né? Então, isso é prejudicial para o desenvolvimento do próprio corretor. Porque o que vai te fazer bom? O que me fez chegar até aqui foram os desafios, não foram? Você disse que você treinou corretores sem ganhar nada. Muitos, vários, não foram? inúmeros. Então, assim, é a repetição, André. É a gente treinar em cima dos desafios. Hoje, nós temos muitas ferramentas. Você é uma ferramenta excelente para o corretor que quer se desenvolver. Uhum. Eu sei que eu já ouvi isso milhares de vezes. Você não pode falar, né, que na sua época não era assim, né? Mas, assim, não tem como a gente ensinar aquilo que a gente não aprendeu. Eu só consigo ensinar o que eu vivi, o que eu aprendi. E, realmente, qual era o meu parâmetro naquele momento? Era em cima dos meus próprios erros. Então, eu fazia assim, eu ligava aqui, a minha gerente aqui, ó, fungando no meu cangote. Eu desligava o telefone, já sabia que ela ia vir brigar comigo. Ó, você falou errado, não é assim. É assim que faz. Aí ia pro próximo. Ó, tá, falou errado. De novo, não é assim, é assim. Era o dia inteiro, até eu aprender a falar no telefone. Exato. Hoje eu vejo muito corretor em plantão, que eu tô rodando tudo que é lugar. Eu vejo muito corretor ligando. Oi, aqui é o Antônio. Eu tô ligando pra saber se você... Lendo, né? Pelo amor de... Cara, a minha vontade de falar... Querido, peraí. Ligou? Antônio? Ele já vai falar. Opa, sou eu mesmo. Antônio, meu nome... Cara, a galera não treina. Tá, essa face... E assim, eu vou te falar um negócio. Existe realmente uma entrada de lead surreal. Tá num momento que tá chovendo lead Sim. e tal. Só que é o seguinte, tem 40 imobiliárias ofertando os mesmos produtos, nos mesmos valores, nas mesmas condições, nas mesmas localizações. É tudo igual. Por que tem umas que estão voando de venda e outras não? É porque o digital não mostra como mostrava o físico no passado. André, teve um lançamento que eu dividi plantão com 400 corretores. A roleta era no microfone. Nossa Senhora. Então, eu ficava olhando para aqueles corretores e eu ficava pensando, falei, o cliente vai entrar aqui. Ele tem 400 corretores para escolher quem vai atender, quem vai vender para ele. Eu falei, por que raios esse cliente vai me escolher? O que eu tenho de diferente dos outros 399? O que eu tenho de diferente? Eu sempre me questionei isso, porque isso era nítido. Eu convivia com isso todos os dias. Hoje, o corretor, ele está dentro da bolha dele, né? Ele acha que o lead que ele entrou para ele só foi para ele, que o cliente não está falando com mais ninguém. Ele tá falando com mais 30 que aí outros. ele recebe o lead, ele vai falar com o cliente no outro dia, quando No ele momento pode, dele, quando ele tá estiver tranquilo, que o cliente vai esperar. Vai esperar. Né? Então, da mesma forma que nós somos uma imobiliária digital, mas nós trabalhamos arduamente todos os dias para combater os vícios que o digital trouxe. Eu estava até falando com o Tanaka outro dia e ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você é um corretor digital que está num plantão. Você não é um corretor de plantão que está recebendo lead do digital. Eu achei aquilo incrível. Eu até anotei, viu, Tanaka? Porque o atendimento digital é diferente, né? O corretor digital, ele precisa ter agilidade e dinamismo. Trabalhar com os improvisos, trabalhar com as situações que o cliente pode trazer, mas assim, de uma forma muito rápida. Porque quando o cliente pede informação, ele vem uma chuva de oportunidades para ele a partir daquele momento, por conta do algoritmo. Então, o corretor, ele precisa estar pronto para responder esse cliente imediatamente, mas pronto de verdade. Pronto de verdade, não é pronto que o cara mandou a mensagem e você já tá com o celular na mão. Não é isso. Não é isso. Mas eu respondi. Mas respondeu o quê? Não, e assim, a gente vê erros grotescos nesse momento do atendimento, né? Então, André, o que vem a partir daí, né? Essa geração digital
dos maus exemplos, né? Do corretor que pratica esses vícios digitais. Quando o cliente chega pessoalmente no plantão, ele não está preparado para atender. Porque ele não treinou, porque ele acha que o telefone é ultrapassado. Se eu não estou treinando aqui no telefone com o cliente, argumentos para convencer, porque o cliente vem com uma objeção, eu preciso ter a resposta para essa objeção. Preciso ter a solução para isso. Então, eu treino isso no telefone. Quando esse cliente, se eu não tenho essa envergadura, essa musculatura em atividade, Sim. quando o cliente chega no plantão, como eu vou convencer aquele cliente? Eu te falo como é que você vai convencer. Eu vejo que antigamente o corretor, ele era meio que por si só. Sim. Hoje em dia eu entendo que tem uma facilidade muito maior também pelo apoio da turma. Mas foi necessário pela deficiência, entendeu? Entendi. Foi Houve necessário uma pela deficiência. demanda. Ó, como era o mercado imobiliário em 2010? A minha primeira... Só um segundo. Corretores de plantão aqui que vocês vão assistir isso aqui, tá bem legal o nosso bate-papo. A gente não tá aqui pra julgar nada, tá bom? Eu só acho que tá muito, muito, muito fácil de sair da média e se transformar realmente num corretor de excelência. Tá muito fácil. Não sei se você concorda. Com certeza. Isso comigo, porque hoje acredita-se que o digital é muito mais fácil de trabalhar, tem uma entrada de lead gigantesca, não sei o quê. Não é bem assim. Trabalhar o digital sendo um corretor de excelência dá um trabalho desgramado. Você tem que falar com aquele cliente rápido, você tem que entender sobre o produto, entender sobre a concorrência, entender sobre a prateleira inteira que você tem, quais são as melhores mensagens, que momento mandar essa mensagem, como criar o feedback. Ninguém quer fazer, pegar os leads antigos para fazer um repique. Isso dá muito trabalho e eu vejo que a galera que está performando demais, todos eles estão focados assim num módulo absurdo para conseguir ter o que tem de volume de vendas. As coisas não acontecem assim por acaso, achando que só essa entrada absurda de lead vai te fazer prosperar absurdamente. É o que eu acredito hoje. E dá trabalho. Demais. Trabalhar dá trabalho. Demais. Só mudou o trabalho. Antes eu tinha que fazer 1000 ligações, então eu ouvia 1000 nãos por dia. 1000 nãos por dia. Para ouvir. Para ouvir 5 3, sim. 4, no máximo. 5, Dia 5. bom era 5. 1000 Estourei nãos. hoje, 5. 5. Então, Cara, aí o corretor fala assim, o lead é ruim, o lead não presta. Hoje já existe um filtro, né, desses 1000. Então, o trabalho é o mesmo. Então, ele entrega para os 1000, aí chega para o corretor, sei lá, 10. Aí dos 10, ele precisa fazer um outro filtro. É o trabalho do corretor. Um trabalho consultivo, porque o cliente, ele não tem obrigação de saber o que ele pode e o que ele não pode. Ele tem um sonho, ele tem uma vontade. Quem vai posicionar o cliente é o corretor, né? Talvez o cliente não esteja no momento de compra. Pode estar daqui a alguns anos, porque é outro problema. Porque o corretor, ele pensa muito no agora, né? Preciso matar minha fome, preciso no agora. O amanhã... O que está acontecendo com isso amanhã? Inclusive, foi por isso que eu entrei no digital, André. Eu era gerente de salão, e aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, se eu conseguir ter uma carteira de clientes, eu vou ser corretora pro resto da vida. Se eu reter essa carteira, o cliente não comprou agora, vai comprar, né? Então eu consigo alcançar mais pessoas simultaneamente. Esse é o raciocínio. Hoje tem uma média do tempo de compra que eu estava vendo de 13 meses. É isso E mesmo. aí o lead novo acabou de entrar, às vezes esse cara, ele acabou de entrar mesmo. Tá no começo da jornada. No comecinho da jornada. Ruim, não quer comprar. Ruim, não quer comprar. Não faz Exato. follow-up, não fala com esse cara nunca mais. Aí o que acontece? Você pegou aquele lead que ia comprar com você daqui 6 meses, 7 meses. Tchau, foi para outro. Então o corretor, ele reinicia todo mês, né? Ele não existe uma continuidade, ele está sempre voltando do zero, andando em círculos, né? Então o digital bem feito é o corretor que recepciona o lead com agilidade, atende o cliente como cliente e não como um lead.
O cliente é cliente, então ele precisa ser tratado como um ser humano. Não é um copia e cola, né? Então, dar a atenção. O cliente não respondeu, é normal, é normal. Tenta de novo daqui 1 hora. Não Exato. conseguiu? Tenta no dia seguinte. Exato, num horário diferente. Um horário diferente, né? Trata os clientes com respeito. Tem gente que o cliente fala que não tem interesse, o corretor nem devolve, então muito obrigado. Eu falo que pelo o primeiro retorno, atendimento, Laila, não sei se né? você vai concordar Respeito. comigo. Você não tá ali pra vender nada. Você não tá ali pra vender absolutamente nada. Esquece, você não é vendedor, você não tá ali pra vender nada. Mas como assim, André? O que eu tô fazendo lá então? Você tá ali pra entender quem é aquela pessoa, Exatamente. quem é aquela família. Por que ele quer comprar no bairro Assunção? Aí às vezes você tá com uma promoção, você já quer enfiar nele que você tem uma promoção, mas às vezes a sogra dele tá doente, mora no prédio do lado e por isso ele quer aquilo dali. Ninguém, na maioria das vezes, gente, porque eu acompanho, eu faço um belo de um acompanhamento e na maioria das vezes não há esse entendimento para fazer uma oferta. Assim, eu falo que você nunca tem algo bom se não for exatamente o que o cliente está buscando. Ele só é bom para você. Sim. Então, a gente começou a desenvolver lá dentro da empresa metodologias de acompanhamento, né? Desenvolvimento de qualidade de atendimento, acompanhamento ao cliente, feedback. É um trabalho de formiguinha. De formiguinha. Né? A resposta, ela não é óbvia. A resposta precisa ser investigada. Tem que cavar. E a gente está cavando fundo para entender e criar uma metodologia, né? A empresa ainda é muito nova, tem 3 anos, mas a gente já aprendeu muita coisa até aqui que tem dado certo. A empresa é nova, é como se fosse um bebê, mas os pais têm uma bagagem incrível, né? Sim, então assim, é difícil enganar também, né? Assim, a gente sabe quando o corretor dá uma desculpa superficial ou quando realmente existe um problema real ali. E aí nós estamos investindo na capacitação dos nossos corretores, conscientização, né? Isso é um trabalho diário, porque é aquilo que a minha gerente fazia comigo quando eu comecei. Eu fazia uma ligação, ela me corrigia. É igual uma criança quando está aprendendo a andar, ela vai cair várias vezes. Então, eu até falando aqui para os gestores, né? Porque a gente fala assim, olha, fala para o corretor, o gerente fala assim, mas eu já falei, mas tem que falar de novo. Fala de novo. Isso é todos os dias. Assim, é uma mensagem repetitiva até ele conseguir fazer sozinho. Até virar um hábito. Até virar um hábito. Tem que virar um hábito. É isso. A busca pelo atendimento ideal, né? E quais são as habilidades que você acha que todo corretor de sucesso tem? Quais são essas habilidades? Todo corretor de sucesso tem essas habilidades. André, em primeiro lugar, é o corretor assumir de verdade que ele é um corretor de imóveis, né? O corretor de sucesso, ele se posiciona como autoridade, como especialista. Eu vou ajudar você a encontrar o imóvel dos seus sonhos. Pode confiar em mim. Eu tenho condições de te atender, né? Então, é isso. O corretor ser corretor, não estar corretor. Né? Tá. Entender que isso é uma carreira, uma profissão, não é um bico, não é uma passagem da vida dele e não um emprego. Né? É uma missão. O corretor de sucesso, ele trabalha primeiro pelo benefício do cliente. Eu vejo erros graves de serem cometidos de corretores que atendem um cliente que vende um lead de um apartamento de alto padrão com mais atenção do que o outro que vem do econômico, né? Então, o corretor de imóveis, ele está ali para servir. O corretor de sucesso é quem sabe servir o cliente de verdade. É isso. Gostei, concordo, assino embaixo plenamente, porque se você estiver com essa missão de servir, a venda vai acontecer naturalmente. Ele vai buscar respostas. Né? O corretor, ele não pode deixar o cliente sem respostas. Por mais que talvez não seja cliente naquele momento ali, não compre. Cliente ele é, que não compre naquele momento. Então, um exemplo clássico, né? O corretor fala assim, olha, o senhor não tem condições de comprar aqui. E acaba aí. E o cliente fica, tá, mas por quê? E onde e quando eu posso comprar? Então, o corretor, ele vende o serviço dele. Qual é o serviço dele? É uma consultoria. Sim. Então, vem aqui, eu vou te ensinar a comprar um apartamento. Tá? Então, o caminho é esse, eu vou te mostrar o caminho. Então, é saber servir com amor, com
com propósito, sabe? Pensando com respeito, no ser humano com que respeito. tá ali do outro lado, na isso. família dele. É isso. Eu vou e eu acho que a venda entregar. É consequência disso. Eu vou te dar as respostas que você está procurando. Talvez as respostas não é a que você espera. Exato. Mas eu vou te dar as respostas. Né? Exatamente. Quando a gente vai no médico, e o médico fala assim, eu falo, eu tô sentindo uma dor. O médico fala, eu tenho aqui algumas doenças que tem alguns sintomas que você tem, mas nenhuma tem a combinação de todos os sintomas. Então, eu não sei te dizer o que é. Qual o seu sentimento disso? Horrível, né? Você vai falar, nossa, estou sendo mal assessorado. Né? Tem cliente, inclusive do Minha Casa Minha Vida, que quando a gente faz a venda, o cliente, nossa, falta colocar o corretor num pedestal. Por quê? Ele já ouviu tantos nãos, tantos assim, você não pode comprar. Tá desenganado. Você não tem solução para você, né? E na verdade tem. Talvez não tenha ali naquele momento, mas daqui 1 ano, daqui 2, você pode comprar. Se organiza, se posiciona. Então, o corretor de sucesso é aquele que serve, é aquele que entrega as respostas. Entendi. E eu acho que não é nem só ligado a corretor, eu acho que vendedor. Vendedor ainda tem esse lance de... Pô, eu já vi pessoas falando, virem para mim e falarem assim, André, meu filho tá desempregado, se você arrumar alguma coisinha aí para ele, eu vou ficar muito agradecida. Pode até ser de vendedor. Porra, velho. Como assim pode ser de vendedor? Vendedor é uma profissão surreal. Eu conheço vários vendedores que ganham muito mais dinheiro que os diretores. É uma profissão que, se você se empenhar, entender qual é o jogo ali, principalmente do digital, que, cara, veio com força, só que a mentalidade ainda tá do atendimento físico ali, no offline, cara, você vai ganhar muita grana. Muita grana. Você acredita que ainda existe isso? Não dei certo e virei corretor? Ainda tem esse negócio? Tem. Isso é real ou não é? Tem gente que vai procurar e fala, eu quero ser corretor na minha folga. Entendi. Não, você acha que ainda existe muito isso de não encarar como uma profissão? Até o Navarro veio aqui num podcast comigo e ele falou, me mostre um vendedor ou um corretor que estuda como um médico e eu te mostro um milionário. Cara, é muito isso, é encarar. Eu não consigo. É uma profissão muito linda, porque você está entre o grande sonho da vida de uma pessoa. Você está no meio do caminho da realização do maior sonho de uma pessoa. É lindo. E dá muita grana, gente. Dá muita grana. Dá muita grana pra quem? Pra quem se empenha. Mas eu... Não é isso. Vai pra cima, entende de técnica, entende que você tem que olhar para aquela pessoa com amor, com respeito, com carinho, entender todas as necessidades dele, por que ele quer morar naquele bairro, entender a vida dele inteira, com todo o seu respeito, amor, dedicação, que você vai explodir de ganhar dinheiro. Ser interessado, né? Interessado. Porque assim, não é, tem gente que fala assim, eu trabalho muito e não tem resultado. Porque não é só trabalhar muito, é trabalhar com técnica, com inteligência. Eu estudo muito e não tenho resultado. Porque não é só estudar muito, tem que aplicar. Então, assim, é aprender e praticar. Aprender e praticar. E aplicar, Eu falo que aprender é imaginação. Tudo termina com ação, gente. Imagina, ação. Isso. Vai lá, estuda, ação. Isso. É um equilíbrio das coisas. Com amor. Vai lá, eu te falei que o negócio parece que passou 10 minutos. Né? Já foi, né? Eu poderia ficar o dia inteiro aqui conversando com você, porque é um assunto que eu amo de paixão. Mas a gente vai deixar para um próximo dia. Certeza. Eu queria te fazer várias perguntas que eu não... Cara, o assunto foi muito legal, assim, uma boa parte eu não conhecia da sua vida, porque não é com todo mundo que a gente senta para falar falando da infância, né? É verdade. Mas eu achei lindo a sua atitude com amor e consideração a todos, falar de onde realmente você veio, sem pose, sem... Cara, hoje eu sou a Laila, que todo mundo tá te vendo, você tá crescendo surrealmente, ganhou Lobo de Ouro, ganhou isso, ganhou aquilo, tá em todos os plantões requisitadas. A MovMob só não está em mais 10, 20 plantões, porque eles estão crescendo
com capacidade intelectual e entendendo que se eles entrarem em mais 20 plantões, o trabalho que eles fazem, que é extremamente bem feito, vai cair. Então, me corrija se eu estiver errado. Assim, oportunidade, eles têm, eu rodo o mercado inteiro hoje. Sou amigo de vários donos de construtora, incorporadora. Gostariam muito de estar com eles lá, todos gostariam de estar com eles lá, mas eles estão crescendo com inteligência. Eles estão crescendo sem deixar cair o excelente serviço que eles prestam. Entendeu? Então eu quero te parabenizar. Muito obrigada. Pela pessoa que você é, a empresa incrível que vocês estão montando. Eu acompanho vocês quase que desde do início. Vocês tiveram uma expansão surreal, assustadora, e não deixou de cair qualidade. Isso é impressionante. E todos do mercado que passam por lá, me encontram, falam com o maior orgulho, prazer que estão lá com vocês. Hoje a gente está com a Larissa aqui, que entrou para a Move, e a hora que você estava lá fora eu perguntei para ela, e aí Larissa, cara, eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô evoluindo, tô aprendendo, eu sei do nível de dedicação de vocês para com as pessoas. É apaixonante, é esse brilho que você tá no olhar, é essa energia que você tá passando para mim agora. Sim. Eu conseguiria ficar aqui com você 3 dias conversando. Ai, André, é muito gostoso, né? É muito bom. Demais. É bom falar das coisas que a gente ama, né? Demais. Mas estamos chegando ao final. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. É uma pergunta um pouquinho complicada, mas tenho certeza que você vai gostar de responder. Hipoteticamente, tá bom? Passaram-se mais 100 anos, a Laila vai encontrar o Papai do Céu. Cara, você produziu muito, você entregou muito, você tem uma história de vida fantástica, admirável, enfim. Só que tudo que você construiu, toda a mensagem que você passou, todos os ensinamentos, tudo vai com você. Você não vai, ninguém mais vai saber. Nem o Ecos, coitado. Ninguém vai mais saber. Certo. Vai com você. Só que você vai ter a oportunidade de entregar 3 mensagens para o mundo inteiro. O cara tá no meio da Amazônia, vai chegar um sinal de fumaça, avião, rádio, celular, TV, WhatsApp, tudo que o mundo inteiro vai receber 3 lições da Laila, 3 lições que ela aprendeu nessa vida linda, incrível, de dedicação dela. Quais seriam essas 3 lições que você passaria para a turma? André, eu tenho um berço cristão, né? Sou cristã. Então, é impossível não falar de algo que se perpetua e não falar de Deus, né? Sim, demais. Eu também sou cristã. E as lições que eu poderia dar não são as lições que eu aprendi da minha cabeça. São as lições que Deus deu pra gente, né? Deus deu um manual da vida que está nas nossas mãos, né? Tá tudo escrito ali. A gente só precisa praticar e obedecer. Então, eu falaria essas 3 mensagens que não fui eu que disse, né? Só replicaria. Que é que se você tem a fé como do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer o que você quiser fazer. Deus disse, quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga para o monte, sai dali e vai para lá. E eu sempre me perguntei como o monte sai dali e vai para lá. Porque quando a gente projeta alguma coisa, a gente visualiza e projeta alguma coisa, aquele ali fatalmente vai ser o nosso futuro. Exatamente. Essa é a fé. A fé é você fazer algo que não vê, sabendo que do outro lado vai dar certo. Você só vai, você só segue o caminho, né? Eu falo que isso é criar lembranças do futuro. É isso. É você aplicar aquilo com a certeza de que aquilo já aconteceu. Já aconteceu. Então, a primeira seria essa. Não olhe para suas condições para você começar a fazer alguma coisa. Tenha fé, acredite e coloque seus planos nas mãos de Deus, né? Traga Deus assim, ó, de mãos dadas com você. E aí, pode ter certeza que vai dar certo. Independente da situação que você vive hoje. De repente você fala assim, eu não tenho condição nenhuma. O meu caso é um caso perdido. Sabe o que você faz? Ó? Pega nas mãos de Deus. Fala, meu Deus, ó, vamos junto comigo. Me ajuda. Eu tenho certeza, eu tenho fé de que se o Senhor vir comigo,
eu vou conseguir passar para o outro lado, vou conseguir a resposta que eu preciso. Isso é para o trabalho, isso é para a saúde, isso é para qualquer área da sua vida. É trabalhar em mãos dadas ali com Deus, né? Então esse seria o primeiro. O segundo é que você não é nada. Você não é ninguém, você não é nada. Tudo que você tem foi permitido, foi emprestado para você gerenciar. Mas quem te deu tudo isso foi Deus, né? E Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. As pessoas pulam a justiça. As pessoas pensam assim: eu vou buscar a Deus como uma barganha. Eu vou buscar a Deus e aí eu vou ter a resposta. Mas e a justiça? Você está fazendo a sua parte? Você está sendo uma pessoa justa, honesta, um ser humano de verdade? Aí, meu amigo, ninguém vai te segurar. Busca a Deus e seja justo. E a justiça, né? Então, você falou que eu sou a mesma pessoa. Sim, eu sou a mesma pessoa, porque o que eu tenho não é meu. Tudo foi Deus que me deu. Teve um momento que as coisas foram acontecendo e eu me senti injustiçada num momento, uma situação no começo da empresa, da Move. Falei, mas, meu Deus, isso não é justo. Isso que eu tô passando não é justo. E aí Deus me lembrou, falou, não é justo? Como assim não é justo? Você tá se pegando num nada. A um cliente, a uma conta de agora. Olha de onde eu te tirei. Olha de onde eu te tirei. Do que você tá falando? Eu te tirei da favela. E eu te coloquei aqui, ó, para sentar com os príncipes dessa cidade, dessa região. Hoje, olha com quem você... Olha de onde eu te tirei. E você tá falando que é injusto? Minha filha, você não tem ideia do que eu tô preparando para você. Mas tudo que você tem e que você vai ter não é por sua capacidade. É porque eu, com a minha infinita misericórdia, permiti, porque você anda na justiça. Então, segundo conselho é: seja justo. Não deixa o dinheiro subir para a cabeça, o sucesso subir para a cabeça. O corretor pega Cresce, se sente, pensa que acho que descobriu o mundo porque pegou o Cresce definitivo. Seja sempre a mesma pessoa, certo? E o terceiro conselho é: seja fonte. O Mar Morto se chama Mar Morto porque ele só recebe. Só recebe. Ele só recebe, mas ele não dá. Uhum. André, quanto mais eu me entrego, mais eu recebo de Deus. Quanto mais eu faço, às vezes as pessoas pensam assim: por que você está fazendo isso? Eu falo, é porque quanto mais eu faço, mais Deus me dá. Então, seja fonte. Passa para frente o que você aprendeu, o que Deus te deu. Porque, mais uma vez, Deus te deu para que você seja essa corrente do bem, para que você seja esse fio condutor de energia, de coisas boas, né? Então, é isso. Tenha fé, seja justo e seja fonte. Que lindo, que lindo. Muitas pessoas falam pra mim: poxa, André, você entrega tudo. Se você quiser saber, se você tiver algo que você fale como que o André conseguiu, me pergunta, eu vou te entregar. E as pessoas falam: cara, você entrega tudo, vão te copiar, vão fazer igual, não sei o quê. Tá tudo bem. As pessoas me perguntam assim: como que você teve essa ideia? Do nada. Do nada. Como que você teve essa ideia? É Deus. É Deus. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Tô muito feliz de verdade, assim, de verdade mesmo. Os bate-papos aqui têm mexido muito comigo. Deus tem me dado a oportunidade de pessoas que hoje se tornaram grandes, mas um dia não foram, virem aqui e falar isso abertamente. Eu não sei se você já fez isso abertamente. Não, eu fiz em outras ocasiões, não dentro do mercado imobiliário. Exato. E, poxa, esse vídeo aqui eu espero que chegue, cara, em muita gente, entendeu? Então, eu quero te honrar, eu quero Obrigada. te honrar
pelo que você está fazendo, porque é uma virtude muito grande você ter a coragem de falar de onde veio e por tudo que passou, porque é isso que vai fazer com que as pessoas entendam que às vezes elas estão muito melhor do que a gente estava na época que começamos, Com né? certeza. Gratidão por tudo que você Obrigada. falou aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. E agora eu vou de verdade para a última pergunta. Qual é a sua definição de sucesso? É a paz, André. Ser bem-sucedido é você ter paz. Porque o sucesso não está associado ao dinheiro. De forma alguma. Né? Eu posso ser bem-sucedida com o que eu ganho, porque aquilo que eu ganho está me trazendo uma vida que, consequentemente, me dá paz. Mas isso não é tudo. Uhum. Nós temos várias áreas da nossa vida, né? Então, eu acho que ser bem-sucedida, a pessoa que tem sucesso na vida é quem tem paz. A gente persegue isso, né? Todos os dias. E a paz, ela não é assim, eu conquistei e pronto, eu não preciso fazer mais nada, né? É algo que a gente busca todos os dias, é um exercício diário. Mas é isso, é você ter paz na sua casa, paz no seu trabalho, no relacionamento. É a plenitude de vida, é você ter paz, né? Eu conheço, só aproveitando o gancho, eu conheço vários milionários que não têm paz nenhuma. Então, é isso. Estão sempre em busca de algo mais que nem eles sabem o que é. E enfim, muitas das minhas mentorias, cara, é uma choradeira maluca, porque o cara tem milhões de reais e assim, não tem paz. E não tá fazendo nada errado, tá? Não é que ele não tem paz porque ele cometeu alguma coisa ilícita, não tem nada a ver com isso, não. Não tem essa paz interior, entendeu? Que eu acho que é essa divindade de estar realmente na presença do Senhor. É porque Deus fala assim, me fala onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Né? Então, se a pessoa faz do dinheiro o Deus dela, quando o dinheiro acaba, a vida dela acaba. Se a pessoa faz do marido o Deus dela, o marido vai embora, a vida acaba. Exatamente. Agora, para a gente ter paz, a gente tem que colocar tudo isso nas mãos de Deus. Quer dizer, não importa, eu posso hoje ter que recomeçar tudo de novo. Tá tudo bem, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus e Deus vai me dar a condição de recomeçar. Fazer tudo de novo. Tudo bem, isso. É isso. Né? Eu amo meu esposo, mas se amanhã ele, por livre-arbítrio, não quiser mais estar do meu lado, a vida vai continuar, porque a minha vida não está, o meu tesouro não está no meu marido, não está na minha empresa, não está no meu dinheiro. O meu tesouro, né, é Deus, Ele é o meu bem maior. Então, enquanto Deus estiver comigo, tá tudo bem, eu tô em paz. Que bom ouvir isso, de verdade. Laila, seguinte, eu tenho uma pulseira aqui, tá? Tá. Ela tá escrito dá pra ser melhor, tá bom? E qual que é o significado dessa pulseira? Ela tem um significado muito grande pra mim, porque esse dá pra ser melhor aqui não tá ligado a vendas, não tá ligado a casa, carro, viagem, não tá ligado a nada disso. O dá pra ser melhor aqui é pra eu não esquecer nunca. Eu utilizo essa pulseira todos os santos dias, 24 horas do dia, eu faço tudo. E eu tenho dado a minha pulseira pros meus convidados. Nossa, que legal! Porque eu acredito que sempre dá pra ser melhor nas afirmações que você faz sobre você mesmo, nas suas visões de futuro, na sua conexão com Deus. Dá para ser melhor no amor ao próximo, no respeito para com todos, dá para você sorrir mais, dá para você abraçar mais, dá para você se doar mais, dá para você fazer pelos outros sem querer nada em troca. E eu utilizo essa pulseira todos os dias para eu não esquecer disso, e eu peço a Deus para que me dê direção todos os dias e que me utilize como ferramenta nas mãos deles, para eu conseguir, cara, de alguma forma, mostrar para as pessoas que elas estão a 1% de onde elas podem chegar, se elas conseguirem realmente ter essa conexão com Deus, essa conexão com elas mesmas. Enfim, e se você me autorizar, eu gostaria de te presentear. É um prazer muito grande, muito obrigada.
Obrigada mesmo Dá pelo pra ser presente. melhor. Olha só, amei, muito bom. Pra Com gente certeza. não... Instituto Nalgo. Pra gente não esquecer. Eu quero mais uma vez dizer que eu sou muito grato pela sua Muito vida. obrigada. Muito grato por todo o trabalho que vocês têm prestado no mundo imobiliário, porque eu tenho certeza absoluta, um dos maiores sonhos das pessoas é ter a sua casa própria, e vocês estão entre a pessoa e o sonho. Vocês estão no meio ali, é a ponte, é um dos trabalhos mais dignos que eu acredito que seja, como um médico, um advogado. Cara, é um trabalho muito digno, e eu quero te honrar de verdade, a sua presença aqui, te dizer que eu sou muito grato pela sua vida e pela vida de todos lá da MoveMob, tá bom? Muito obrigada, Gratidão André. pela sua vida. Muito obrigada pelo convite e desejo todo o sucesso do mundo para você. Tamo junto. Vamos fortalecer cada dia mais essa parceria. Com certeza. É isso aí. Gratidão, Obrigada. turma. Muito obrigado. Nossa, Laila, que prazer que foi isso aqui.